Muito bem, pessoal, nós estamos de volta. O nosso assunto agora não é Bolsa Família, não é Bolsa, não é Bolsa de Bolsa. Nosso negócio agora é falar sobre educação, que é a palavra mais importante que esse país tem que se pronunciar por vezes e vezes e vezes e vezes. E eu tenho certeza que você que está nos vendo nesse domingo aí em casa tenha consciência disso. Hoje eu estou recebendo aqui uma figura super querida, o professor Lourenço Jungklaus. Jungklaus é alemão, né? É Jungklaus. Essa é a pronúncia correta. Jungklaus. Jungklaus. Não, você não fala o G, né? Não fala. Professor Jungklaus. E isso, viu, telespectador? Ele já me explicou umas 30 vezes. E não sai. Mas, enfim, ele é professor de filosofia, é atual diretor pedagógico do Colégio Notre Dame aqui em Campinas, um colégio, para quem não é da cidade, de extremíssima tradição. O professor Lourenço, ele também é formado em filosofia, economia e pedagogia e também fez MBA em finanças. Não basta você ter todas essas profissões aí, você tem que fazer as finanças que é para poder cuidar do dinheiro, né, professor? Mas, enfim, o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje, eu trouxe o professor aqui essencialmente para a gente falar a respeito da reforma curricular do ensino básico brasileiro. Por quê? Como é que é isso? Nós temos... como é que eu posso denominar, professor? Nós temos uma lei, ou uma maneira, ou um currículo que cada parte do país é usado de uma maneira, ele é doutrinado de uma maneira. E essa reforma vem exatamente ao encontro de unificar esse ensino, que seja do norte ao sul, ao centro, ao leste, ao oeste, uma linguagem única de ensino. É isso, professor? Perfeitamente. Nós não temos hoje no Brasil um currículo unificado, um currículo nacional, que seja um modelo, né, para os governos municipais, os governos estaduais e mesmo a rede privada de educação seguir. E os currículos acabam sendo definidos hoje, basicamente, pelas universidades brasileiras. A exemplo, aqui no estado de São Paulo, hoje quem determina efetivamente o nosso currículo é basicamente um conjunto de vestibulares que são os vestibulares das universidades estaduais paulistas. Quando o senhor diz basicamente, isso o senhor quer dizer que isso seria por conta do Ministério da Educação? Não, porque como não há um currículo comum, as universidades acabam definindo o perfil do candidato que elas gostariam de ter dentro da universidade. Então, elas imaginam o seguinte, olha, o estudante para estar dentro da minha universidade, ele precisa ter um rol de conhecimentos que eu determino qual é. Tá. E a partir desse rol de conhecimentos é que elaboram os exames vestibulares. Mas, professor, para esse aluno, esse futuro profissional, enfim, para ele chegar até ali, ele tem que ter um ensino básico único, uma única linguagem. Ou seja, o que ele aprende de português e matemática aqui no sul, ele vai aprender português e matemática lá no norte e nordeste. Por exemplo, tem uma pesquisa em que se aponta, por exemplo, um aluno brasileiro que está no 9º ano, a equivalência em relação ao conhecimento da língua portuguesa se dá em relação à equivalência do 5º ano de um aluno americano, por exemplo. Isso não é um sinal de que a gente está pensando um pouquinho pequeno ainda? Isso acontece dessa forma, e isso é real. Né? No Brasil nós temos essa discrepância, né, entre as diversas regiões do Brasil, e especialmente uma discrepância entre o que acontece na rede privada e na rede pública de ensino. E a causa é justamente essa, né, que não há um currículo brasileiro unificado hoje que seja um orientador, né, para todos os estados e para todas as redes de ensino. Porque o aluno, quando ele chega para aprender, em primeiro lugar, ele precisa saber para onde ele vai. Por exemplo, eu vou até o 9º ano do ensino fundamental. Quando eu chego lá, eu tenho que ter noção o porquê e como e para que eu cheguei até ali. Procede isso? E isso não acontece hoje. Sim, não acontece justamente porque, como não existem parâmetros mínimos definidos em lei, em relação ao que cada etapa de ensino deve cumprir,
Isso é definido de acordo com o pensamento das diversas equipes, das diversas correntes, dos diversos governos nos diversos estados brasileiros. E a proposta que está sendo apresentada com a reforma curricular é justamente para que a gente possa ter unificar essa linguagem, caminho único a ser seguido no Brasil. Isso não significa, obviamente, a solução de todos os problemas da educação brasileira. Mas eu li alguma coisa a respeito, professor, e ficou muito claro que não existe, por exemplo, nos países onde o ensino realmente se destaque, a gente pode tomar como exemplo, tomou-se por base inicialmente a língua oficial do lugar, mais a matemática. Só esse período, quer dizer, aqui no Brasil, para a gente nos adaptarmos a uma nova linguagem, pelo menos 2 anos, até chegar às salas de aula para os professores se inteirar e tal. Lá fora, quer dizer, você tem uma preparação de anos e anos, por exemplo, escolhe a língua mãe e a matemática, vamos usar como base, né? Esse processo é muito longo, ele é muito demorado, não é? E parece que nesse parâmetro de currículo nacional, quem é que cuida disso? É o Ministério? Então, o que acontece no Brasil é assim, nós temos uma nova lei de diretrizes e bases nacional da educação de 1996. Essa nova lei, ela veio depois junto com ela, em 1998, os parâmetros curriculares nacionais. Então, veja, nós, desde 1998 até 2016, nós praticamente não tivemos inovações, né, no nosso ensino no Brasil. E agora, a toque de caixa, né, a gente vê, né, um trabalho muito rápido, né, de procurar recuperar o tempo perdido durante 20 anos para definir um currículo básico para o Brasil. E com naturalmente, todas as matérias de uma vez não dá tempo. Tudo isso vem sendo feito de uma vez. E a gente sabe que o processo em todo esse processo há um componente ideológico muito forte, né, em função do grupo, né, político, né, que hoje e a gente espera que sim, né, em função do grupo político que hoje nós temos, né, no governo. Então, por isso também a pressa, né, de fazer essas mudanças todas. E o debate com a sociedade não está sendo feito. Apesar de que hoje o MEC vem realizando uma consulta pública, né, em relação ao documento inicial definido pelo MEC, essa consulta pública recebeu 6 milhões de contribuições até o final do mês de março, e de março até junho o MEC quer colocar esse documento no Congresso Nacional. Como que vai analisar 6 milhões de contribuições em 90 dias? É inviável. É importante a participação, claro, da população, porque cada um que está nos vendo aí tem um filho numa escola, enfim, ou na faculdade, no ensino médio. Todo mundo essa gama de alunos, de pessoas que querem verdadeiramente estudar e trazer o conhecimento, a gente sabe que os pais estão preocupados, claro que estão. Mas existe um grupo acadêmico que tem que ser ouvido acima de tudo, né, professor? Como é o seu caso, por exemplo, que é um profissional da área. O que nós temos na prática é que toda essa documentação, ela vem sendo produzida pela academia ligada à universidade. A universidade, ela tem uma presença muito fraca no ensino básico no Brasil. E, ao contrário, ela até se retrai um pouco em relação à presença no ensino básico no Brasil. E quem, de fato, faz o ensino básico no Brasil não está participando, não está sendo ouvido. Não há representantes dentro do MEC. Porque é de baixo para cima, né? O ensino básico. Não adianta o aluno chegar lá e não ter o preparo. Como essa aprovação contínua, por exemplo, isso é um desastre. Isso é um desastre. E isso acontece justamente porque não há parâmetros claros, definidos, né, daquilo que é importante que seja ensinado e aprendido em cada etapa da educação básica. E tem que haver uma sintonia também, não é? Porque não adianta você ir por um caminho e quando você muda de ciclo, basicamente não tem nada a ver, porque tudo é uma sequência. Tudo é uma sequência. E o projeto que está aí em análise é um projeto que não define claramente quais são os objetivos de aprendizagem para cada etapa de ensino. Aliás, não define nem quais são os objetivos de aprendizagem
para o currículo como um todo. Né? Tudo isso está muito obscuro dentro do projeto. E é necessário que haja uma clarificação plena de quais são os objetivos para a primeira etapa do ensino fundamental, que vai até o 5º ano, para a segunda etapa do ensino fundamental, que vai até o 9º ano, e depois para o ensino médio. Que a gente falou no início, quer dizer, a família, o aluno em si, ele tem que saber para onde ele vai, por que ele vai e o que acontece com ele quando ele chega lá. Porque o que a gente sente hoje fortemente, com exceção aí dos alunos que têm uma condição melhor de vida e estudam numa escola particular, mas não é que acontece quem depende do Estado, não é? Que no particular você paga melhor um professor, você tem uma condição curricular extremamente superior e uma carga de informação infinitamente melhor. Eu queria te ouvir em relação a isso, porque você vai criando um abismo entre os menos favorecidos, e isso lá na frente, e para a própria nação, é extremamente nocivo, não é? No ensino particular, na rede particular, a rede particular, via de regra, cumpre mais do que aquilo que é colocado como uma exigência mínima. Hoje, há uma visão, né, dentro do corpo de educadores, né, no Brasil, especialmente no ensino básico, de que, de fato, o nosso currículo, da forma como ele é apresentado muitas vezes pelas universidades para os vestibulares, ele é muito pesado, de fato. Existem diversos assuntos e temas que são estudados, especialmente no ensino médio, que são temas que depois o aluno não vai mais utilizar para nada. Então, desbastar o currículo do ensino médio é realmente necessário, é realmente importante. Mas sem que seja feito um estudo profundo, né, em relação à estrutura desse novo currículo e quais são os objetivos fundamentais de aprendizagem desse novo currículo, nós nos perdemos. E o que a proposta vem trazer nesse momento é, na verdade, um grande empobrecimento do currículo que vai provocar uma defasagem ainda maior entre o ensino público e o ensino privado. O que se deve fazer? O que o senhor, até que ponto o senhor tem participado disso e o que o senhor sugere para se poder chegar nesse patamar de similaridade, de igualdade entre as duas situações? Eu acredito que a forma como essa reforma curricular está sendo proposta, para ser feito meio a toque de caixa ainda nesse ano de 2016, ela vai acabar não vingando. Porque, em função até da crise política que nós estamos vivendo no Brasil hoje, muito provavelmente nós vamos ter esse processo todo postergado e é necessário que assim seja, porque nós precisamos ter tempo para que a sociedade faça um debate prolongado em cada uma das disciplinas que compõem hoje o currículo do ensino básico, para que a gente possa construir um projeto duradouro de educação, com vistas a construir um projeto duradouro de nação, né? Porque nós, infelizmente, não planejamos as coisas a longo prazo, a médio e longo prazo ainda no nosso país. Professor, eu queria pedir data vênia, que o senhor, por favor, venha outras vezes aqui para a gente continuar falando. É enriquecedor. Você, telespectador que está em casa nos acompanhando, sabe o quanto é necessário a educação, o ensino, com fundamentação. Sem fundamento você não chega a lugar nenhum e muito menos sem parâmetro. Eu só vou pedir uma licencinha ao professor e a vocês que estão em casa. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, nós voltamos a seguir. Até já. Muito bem, nós estamos de volta. Eu continuo aqui conversando com o professor Jung Klaus, ele é professor de filosofia e atual diretor pedagógico do Colégio Notre Dame. Para você que está ligando conosco nesse domingo, a garotada não sei tanto, mas principalmente para os pais, não é? Nós estamos abordando aqui o assunto da reforma pedagógica no Brasil, a reforma curricular de ensino básico. E a gente falou uma série de detalhes a respeito de matérias, dessa unificação, dessa linguagem nacional no ensino. Mas eu queria me ater agora, professor, se você me permite, para a gente falou de aluno, mas o aluno ele está diretamente ligado ao professor. E não adianta você unificar, não é, a base curricular de ensino se o professor não tem esse preparo. E eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido. A formação do professor é um capítulo à parte aí nessa questão, né, da educação brasileira.
A formação do professor no Brasil ela é feita basicamente pelas faculdades de pedagogia para as crianças até o 5º ano e pelas faculdades de licenciatura para o Fundamental 2 e médio. E essas escolas todas, elas estão muito desconectadas da realidade do ensino básico nesse processo de formação dos professores. O que o senhor sugere? O que eu sugiro é que é necessário que se repense completamente os currículos das faculdades de educação e, sobretudo, das licenciaturas. Hoje, o professor que se forma numa escola de licenciatura é um professor que não passa pela prática. Ele vai aprender a trabalhar com as crianças e com os adolescentes na escola. Ele chega na escola, via de regra, muito despreparado para a realidade escolar, para a realidade das nossas crianças e nossos adolescentes, em termos de habilidades de ensino e, sobretudo, em termos comportamentais, no sentido de entender essas novas gerações, de se relacionar de forma adequada com essas novas gerações e obter sucesso na tarefa dele de fazer com que a aprendizagem aconteça. O senhor entende que a parte financeira ela está intrinsecamente ligado também a essa falta de preparo, às vezes do professor não ter a condição? O Estado poderia oferecer essa informação, mas vamos colocar que o Estado não ofereça e que o professor, se tivesse uma condição financeira melhor, eu falo isso do ensino do Estado, professor que trabalha no Estado, nas prefeituras, enfim. Se ele ganhasse um pouquinho melhor, o senhor não acha que ele teria condições de se preparar? Com certeza teria condições de se preparar melhor, mas o problema ele está lá na raiz, né, na formação de como de doutrinar graduação. Esse professor, é isso? Está na graduação. Entendi. Quando esse professor ele sai do ensino médio e vai para a graduação, aqueles que optam pela carreira docente, né, que aliás são pouquíssimos, porque em função da grande desvalorização da carreira docente no Brasil, especialmente na rede pública, né, ninguém mais quer ser professor. E aqueles que ainda optam pela carreira docente têm uma formação altamente defasada, que faz com que depois que ele chegue na escola, ele não consiga realmente fazer um trabalho de qualidade em que o processo de ensino-aprendizagem aconteça da forma como seria ideal. Então, não basta mudar o currículo, né? Não basta a gente fazer uma reforma curricular onde você estabeleça, né, um conjunto de conteúdos a serem ensinados e aprendidos, se você não tem dentro da sala de aula um professor que faça com que esse processo realmente aconteça. E o que a gente percebe também é que, de alguma maneira, como tudo na vida da gente, a política tem essa interferência. A gente percebe alguns protecionismos, às vezes você tem um professor qualificado para ocupar uma determinada função, aí aparece outro daquele do quem indica, não é? É colocado no cargo e isso desmotiva de sobremaneira também. Não sei qual é a tua avaliação em relação a isso. Também, mas na rede pública nós temos o professor concursado, Sim. Né, que é a grande maioria, mas uma boa parte não é. Né, e nessa parte que não é concursada, aí vale essa regra. Entendi. Né, o que é ruim. Né, e na rede privada é diferente, né, porque na rede privada realmente o que acaba pesando é o mérito. A gestão também das instituições é um problema a ser considerado e ser levado a sério e a ser estudado, a ser elaborado? Me parece, Paulo, que o problema da gestão é hoje o problema central da educação brasileira. Falta gestão. Para além do currículo, para além da formação dos docentes, a gestão é o problema central. Nós não temos hoje no Brasil uma universidade, uma faculdade sequer que forma gestores para a área educacional. Não existe. Entendi. E quem conduz, não é? De que maneira se conduz todo esse contingente? Exatamente. Então, não só de professores, como de alunos também. Perfeitamente. Então, e administrativamente falando. Né? As escolas, elas são geridas por professores que se transformaram em gestores. Entendi. Via de regra. E esses professores que se transformam em gestores, eles não têm nenhum tipo de apoio em termos de formação para exercerem essa função de gestores das instituições de ensino. E, portanto, eles vão tateando, né? Eles vão organizando a escola da forma como eles imaginam que seja adequado. E, normalmente, atuam sem planejamento prévio, né? Fazendo com que o cotidiano da escola se transforme num cotidiano, né, em que as necessidades vão sendo supridas à medida que elas vão aparecendo.
sem nenhum planejamento prévio que realmente estabeleça objetivos e estratégias mínimas para que a escola possa cumprir o seu papel social. Planejamento, acho que é a palavra mais correta, que aliás no Brasil o que falta verdadeiramente é planejamento. Você veja, tome por base, que não é a tua área, mas você é um cidadão como eu, a área da saúde. Quer dizer, você tem aí num período de 9 em 9 meses, você tem um ministro da saúde, é uma coisa impensada em qualquer país sensato do mundo. Eles estão me mostrando que o nosso tempo está terminando e o Colégio Notre Dame tem um projeto sensacional que é o projeto Sequoia. Eu gostaria que o senhor explanasse isso para nós aí, que nós estamos, afinal de contas, nós estamos em mais 80 municípios aqui na região e é importante esse trabalho social que o Notre Dame oferece à comunidade, não é? Perfeitamente. O Notre Dame, ele sustenta hoje 2 trabalhos sociais, né? Um deles é o Centro Comunitário Irmão André, que é o Sequoia, que atende cerca de 200 crianças que estudam na rede pública de ensino. 100% de bolsa? 100%. Esses alunos que estudam na rede pública, eles frequentam o Sequoia meio período. Eles atendem uma escola pública em meio período e frequentam o Sequoia num outro período. Essa é uma obra social. E existe um outro Sequoia, que é uma escola. Nós transformamos uma unidade do Sequoia numa unidade de ensino. E essa unidade se chama hoje Notre Dame Sequoia, Colégio Notre Dame Sequoia. Esse Colégio Notre Dame Sequoia, ele mantém hoje crianças de educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino técnico. Nós temos hoje 260 alunos em Sousas, nessa unidade Notre Dame Sequoia, que estudam com 100% de bolsa, com o mesmo padrão de ensino que nós mantemos no Colégio Notre Dame, que é pago. Bacana, formando cidadãos também na mesma condição de igualdade, não é? Para a gente finalizar, qual o quesito necessário para que essas crianças se candidatem, postulem uma vaga no Sequoia? Essas crianças, elas precisam atender a uma exigência de renda, né, que vai até 3 salários mínimos per capita na família. Sim. E podem, através do site, né, do Colégio Notre Dame, acessar, né, esse programa, conhecer esse programa, www.notredamecampinas.com.br. Maravilha! 260 crianças, é? E pretendemos chegar a 400. Que maravilha! Parabéns. Muito obrigado. Querido, olha, eu queria agradecer a tua gentileza de nos visitar hoje. Conversei aqui com o professor Yung Klaus, ele é atual diretor pedagógico do Colégio Notre Dame, aqui da cidade de Campinas. Professor, quando você tiver alguma coisa a conclamar, ou a concluir, ou nos avisar, por gentileza, faça uso do programa, o espaço está aberto para você. Muito obrigado. Uma honra recebê-lo, viu? Igualmente. Educação, a palavra mágica que faz muita falta nesse país. Com educação se resolve tudo, o resto é balela. Mas educação com base, não com filosofias baratas, não fundamentadas na política. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos a seguir. Até já. Agora um recado para vocês de casa. Torne-se um profissional na área de micropigmentação na clínica da Ana Savoy. Conheça novas técnicas como sobrancelhas fio a fio, delineador e sombra nos olhos, preenchimento de lábios e paramédica, aquele relaxamento de cicatrizes e reconstrução de areolas. E tem mais, viu? Retração de estrias, micropuntura em rugas e embelezamento dos olhos. Faça o curso ou o procedimento em Campinas, na Clínica Ana Savoy. Mais informações, prefixo 19 3014 1918 ou acesse o site www.anapaula.com.